Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nossos estudos aqui nas Escrituras, nessa primeira carta de João, agora no capítulo 2 da primeira carta de João, diz assim, versículo 1 a 6, resumidamente. Filhinhos, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Versículo 1 a 6, resumidamente. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Por quê? Porque ele morreu pelos nossos pecados. E ele é que nos defende perante Deus, por assim dizer, por aquilo que seria a nossa condenação se ele não tivesse morrido por nós. Jesus é o nosso Salvador. E esse se alguém pecar, traz um pressuposto de que apesar de não vivermos na prática do pecado, apesar de não vivermos imersos no pecado, aqui e ali pecamos, aqui e ali erramos. E Jesus vai nos purificando segundo a misericórdia de Deus, porque o importante aqui é a vida com Deus. A vida com Deus é uma vida debaixo da misericórdia de Deus, por essa opção fundamental de andar com o Senhor. Isso nos garante a salvação e é a diferença crucial entre nós e o resto da humanidade. Porque se nós aceitamos a Jesus, o trazemos para a nossa existência, e mesmo assim pecamos, ele nos purifica de todo pecado, porque ele reconhece a nossa condição de pecadores. Por outro lado, se essa opção fundamental de se entregar a Jesus e viver nele não for feita, aí só resta a condenação. Porque somente Jesus satisfaz a justiça divina. É nesse sentido que traz a palavra propiciação. Propiciação lá no Antigo Testamento era aquelas bacias que havia onde o sangue era derramado, ali no Santo dos Santos havia esse propiciatório. E prefigurava o sangue de Cristo que seria também vertido na cruz para a satisfação da justiça divina, da condenação que de outra sorte viria sobre nós se Jesus não tivesse sido essa oferta perfeita, esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mal aqui das religiões e das filosofias é que todas elas trazem justiça própria, porque nós somos justificados através da aspersão do sangue de Jesus. Ele, somente ele, é a propiciação para os nossos pecados, sem o qual estamos condenados. E toda a religião humana, toda religião e toda filosofia humana é uma forma de justiça própria e não remete à eternidade. Podem até ter conselhos úteis para este mundo, mas não trazem a salvação, porque a purificação dos pecados, que é o elemento crucial de separação nosso com Deus, este só é satisfeito pelo sangue de Cristo. E aqui diz que ele morreu não apenas pelo nosso pecado, mas pelo mundo inteiro. Diz aqui, mas ainda pelo do mundo inteiro. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Significa isso que a graça é tão generalizada que não precisa aceitar Jesus? Significa isso que agora não há mais pecado e que, portanto, todos vão se salvar? Não. Algumas pessoas estão extremizando as noções da graça de Deus, fazendo com que ela não tenha a especificidade que tem em relação às pessoas que têm vida com Deus, os cristãos e os que aceitam a Jesus como seu Salvador. Algumas pessoas generalizam a graça dessa maneira. Existe uma expressão assim que os católicos costumam usar. Pessoalmente, eu concordo com essa expressão. Ele fala graça comum e graça especial. O que é a graça comum? A graça comum é o sol, a chuva, as estações, que estão sobre todos. Jesus disse que nós devemos ser bondosos, assim como o nosso Pai, que faz chover sobre maus e bons e haver chuva sobre justos e injustos. Então, existe algo assim de geral da graça de Deus, que é dispensada a toda a terra, de fato. Mas a graça especial, como se diz, é a graça santificante, é a graça da redenção. Essa graça é acessível a quem aceita Jesus e anda nele. Essa graça não está assim disponível como o sol e a chuva. É necessário renúncia, é necessário morrer para nós mesmos, para vivermos para Deus em Jesus. É necessário haver um novo nascimento. Jesus disse isso. Que alguém que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nasce-se de novo vivendo a justiça comum ou humana? Não. Nasce-se de novo sendo bondoso? Não. Nasce-se de novo sendo religioso? Não. Só em Jesus. Portanto, essa diferenciação realmente existe. Eu falo isso porque existe um pregador aí extremizado da graça que diz que não tem essa diferença, que Deus é gracioso, abençoa sem distinção.
Abençoa sem distinção, sim, mas é em Jesus. A distinção da vida comum e da vida no mundo está em Jesus, não está em nós mesmos, mas em Jesus. Né? E essa graça que nos santifica e nos redime só está em Jesus, em um ato específico de aceitação. Não é o que está disponível, como já disse antes, como o sol e a chuva, mas é necessário realmente nascer de novo para que essa graça nos alcance e nos atinja. E é necessário também andar como ele andou, como diz na passagem aqui. Aquele que diz permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Jesus mesmo faz a pergunta, né? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então, andar nele é condição também, para que a graça continue operando na santificação. Tá? Depois, versículo 7 a 11 diz assim: Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Aqui, no caso, o mandamento antigo, que é colocado aqui nessa carta de João como um elemento decisivo entre os que andam na luz e os que não andam na luz. O mandamento antigo. Por que mandamento antigo? Porque sempre houve o binômio espiritual Deus e o próximo. Esse binômio sempre existiu. Lá no Testamento já era assim. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo já é um mandamento desde a antiga aliança. Por quê? Porque o que é pecado para nós é diferente daquilo que é pecado para Deus. Se nós achamos que podemos ser santos contornando o amor, tendo aborrecimento com o próximo, sendo indiferentes com o nosso próximo, na palavra de Deus nunca houve vida espiritual verdadeira sem amor ao próximo. Então a palavra de Deus relaciona o amor a Deus com o amor ao próximo, sendo que uma coisa deve derivar da outra. Nós amamos a Deus, devemos também amar o nosso próximo. Isso sempre foi assim. Desde o Antigo Testamento. Se houve essa mentalidade exclusivista dos judeus que existe até hoje, isso nunca foi mandamento divino, eles entenderam errado, continuam entendendo até hoje, os judeus. Também não estão em Jesus, é fácil também se enganar. E aqui, quando fala da divisão, aquele que está na luz e aquele que está nas trevas, como aquele que ama ou que não ama, coloca o amor como algo crucial em nossa trajetória. Porque o amor aqui aparece como elemento demarcatório daqueles que andam na luz e os que andam nas trevas. Então, a marca dos que andam na luz é o amor. Se o amor de Deus não está crescendo e não está aumentando em nós, temos que rever realmente. Temos que rever. Porque é o divisor de águas da humanidade. E o imperativo categórico para nós cristãos. E aqui é o amor de Deus, não é aquele amor geral, não é filantropia, não é fazer coisas boas para os outros, não é nada disso. É um amor no coração mesmo, aquele amor de 1 Coríntios 13. Esse é o mandamento antigo, que é colocado em maior gravidade agora em Jesus, por aquilo que Jesus já fez e pelo tanto do amor que Deus já manifestou por nós, enviando a seu Filho. Isso nos coloca em ainda maior obrigação em relação ao amor a Deus e ao próximo. Versículo 12 a 14. Filhinhos, eu vos escrevo porque os nossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Versículo 12 a 14, relativamente, mas colocando aqui os períodos inteiros. Filhos e pais e jovens aqui. É a família. É a família. João está se dirigindo à família, usando expressões de graça e de vitória dada a cada faixa etária. Daquilo que se conhece como família. Por que isso? Porque igreja e família refletem-se e implicam-se mutuamente. Refletem-se e implicam-se mutuamente. Daí os ataques do diabo contra a família, tão em voga hoje em dia, tão escancarado hoje em dia, querendo distorcer a noção de família, com ideologia de gênero, com homossexualismo, e pensamentos assim que distorcem a noção de família segundo aquilo que a palavra de Deus apenas define como família. Não segundo aquilo que o marxismo define como família. Não segundo aquilo que mundanos defendem como família. Não segundo aquilo que libertinos, liberais, adúlteros e pederastas de toda a sorte definem ou querem redefinir como família. Mas segundo aquilo que a palavra de Deus diz e instituiu como família. O Senhor instituiu como família. E a essa família é que João se dirige, na pessoa dos pais, dos jovens e dos filhos, para que se fortaleçam de toda maneira, para que se apeguem a toda a graça dada,
a toda a graça dada. Família, como diria lá o Caio Fábio, né? Caio Fábio, quando era um pregador ungido. Família é a ideia de Deus e é a base da sociedade. E contém uma analogia espiritual tremenda, aspectos da família, desde o Antigo Testamento. A promessa de Deus é: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Por isso nós devemos estar assim, orando por famílias e por casamentos. Orando por famílias e por casamentos. Porque uma grande graça de Deus está nas famílias. Nós devemos atentar para as nossas famílias. Sermos os Josés para as nossas famílias, no sentido de ser o elemento que resgata a família, que vai atrás e que restaura a família através da graça de Deus em nós. Nosso oikos, como se diz. É o nosso primeiro círculo de relação. Então, nós devemos realmente se atentar para isso, para os valores de família, muito mais agora que estão sendo tão atacados pela mídia, cooptadas pelo príncipe desse mundo. Versículo 5 a 17, resumidamente. Não ameis o mundo, porque tudo que há no mundo não procede do Pai. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece perpetuamente. Na verdade, aqui João cita as 3 concupiscências, né? Tudo aquilo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Do mundo. Não ameis o mundo. Por que não ameis o mundo? Porque o mundo aqui é o sistema. A ideia aqui não é cosmológica, não é a ideia do mundo criado por Deus. Esse mundo criado por Deus, fisicamente compreendida, cosmologicamente compreendida, será destruída pelo fogo do juízo, como já vimos lá na carta de Pedro. O juízo queimará essa criação e serão colocados novos céus e nova terra no momento da segunda vinda de Cristo. Vai acontecer isso. Esse mundo será queimado. Mas aqui é o sistema. Não ameis o mundo, é não ameis o sistema. Não ameis a Babilônia, que é o mundo e seu sistema. Lá em Apocalipse, capítulo 18, tem uma descrição pictórica do juízo contra a grande Babilônia e seu comércio imundo, porque é assim que a Babilônia se processa, é assim que o sistema do mundo se comporta, fazendo comércio de tudo, fazendo negócio de tudo, favorecendo a ambição, a angústia, a competição, extraindo o pior dos seres humanos, em uma onda de comércio que até almas humanas viram comércio. De modo que a Babilônia aqui está também na igreja, infelizmente. Que comércio de almas é aquilo que faz os mercadores da fé, da qual nós já falamos repetidamente, os balaões da atualidade. É Babilônia também. E é a esse mundo nós devemos não apegar e não amar de maneira nenhuma. Não querer nenhuma de suas benesses. Não querer a sua fama. Não querer o seu reconhecimento. Não querer os seus paradigmas. Mesmo que nos traga benefícios. Temos que renunciar aos benefícios do mundo e nos apegar ao Evangelho com todas as suas perdas. Porque o Senhor Jesus diz também nesse sentido, que vale ao homem ganhar o mundo se perder a sua alma. Esse mundo sistêmico representa a perdição da alma. Nós não devemos nos apegar a ele. As concupiscências mencionadas por João, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, são coisas que sintetizam as maiores ambições humanas. São também as bases pelas quais Satanás tentou o próprio Senhor no deserto. Lá em Mateus capítulo 4, no comecinho do Evangelho, Jesus foi levado ao deserto e nessa mesma base ele foi tentado também, com a concupiscência da carne, com a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. As 3 tentações no deserto são a síntese disso. Teve um escritor chamado Dostoiévski, Fyodor Dostoiévski, escritor russo do século XIX, escreveu um livro chamado Os Irmãos Karamazov, um livro muito bom, difícil de ler, mas muito bom. Lá perto do meio do livro há um diálogo entre 2 irmãos, Ivan e Alyosha, e esse Ivan ele compõe um tipo de uma novela, uma poesia, e dentro dessa novela ele vê Jesus vindo na Terra e sendo rejeitado de novo pelo sistema religioso. É assim que ele coloca. E curiosamente, nessa diálogo de Alyosha com Ivan cria a figura simbólica de um grande inquisitor, que representa o poderio da igreja. E esse inquisitor está de novo colocando a Jesus assim como Caifás colocou antes. E ali ele dá a entender, nesse diálogo fictício que Ivan compõe, que a igreja tem cedido às 3 tentações. Coloca assim,
A igreja tem cedido às três tentações e tem se desenvolvido a partir das três tentações. E ali, magistralmente, Dostoiévski coloca toda a civilização humana como um cair nessas três tentações do diabo, que são repetidas aqui nas passagens de João também. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos soberba da vida, é o tudo do todo do desenvolvimento humano e também do poderio da igreja, quando ela se torna semelhante ao mundo, quando ela se torna babilonizada. Muito interessante esse livro e muito interessante essa parte. E ele chega a dizer, ali na figura do grande inquisitor, ele indaga ao suposto Jesus ali na poesia, que esse grande inquisitor pergunta a Jesus ali naquela peça, composta por Ivan Karamazov. Pergunta para Jesus, você não sabia que deveríamos dar pão para que as pessoas nos acreditassem em nós? Você não entendeu isso? E era justamente a tentação de Jesus, era transformar a pedra em pão, ser orgulhoso, ter a soberba da vida, ter a satisfação da carne, todo aquele tripé, ser também assim religiosamente satisfeito em uma base egolátrica, na verdade. Então tem a síntese geral. E ali o grande inquisitor diz assim para Jesus, supostamente ali, naquela peça, que se fossem perdidas as três tentações, se de alguma maneira esse texto das três tentações fosse perdido, e que se chamassem todos os filósofos, todos os teólogos, os maiores filósofos e teólogos da humanidade, que jamais existiram, teólogos medievais, teólogos que se debruçaram sobre o Evangelho, e mesmo os filósofos, e pedissem a ele que se recompusessem em três itens as maiores ambições humanas, dificilmente essa junta reconstituiria as três tentações propostas pelo sábio espírito do deserto. Isso é uma passagem terrível, na verdade, desse livro. Mas é muito profundo isso, realmente, porque essas tentações são as tentações magistrais de tudo aquilo que é o coração humano em toda a sua ambição e em todas as suas possibilidades. O mundo aqui é essas ambições feito realidade, feito contexto, feito tentação para o povo de Deus, infelizmente. 15 a 17, aliás, versículo 18 a 26, resumidamente. Filhinhos, já é a última hora e, como ouviste que vem o anticristo, também muitos anticristos têm surgido. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Isso que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar. Que vos procuram enganar. É outra passagem aqui, bem sintomática. Já é a última hora, já é a última hora. A expectativa de João parecia a mesma dos outros. Já falei várias vezes aqui que Paulo e Pedro escrevem assim como entendendo o seu tempo como o tempo final. Num momento ele fala isso. É curioso, Pedro, Paulo e João falam isso. Num momento eles falam como se entendesse a última hora como a época deles. Num outro momento eles se escrevem como talvez uma época mais distante. E, curiosamente, aqui ele fala a última hora. E aqui ele fala do anticristo. Finalmente aparece esse nome, do anticristo. Já falamos dele aqui antes. Anticristo. Como já disse antes, quando falamos de 2 Tessalonicenses, uma das passagens mais claras do Novo Testamento com relação ao anticristo é a 2 Tessalonicenses. Uma das passagens mais claras. Não simbólica como Apocalipse. Anticristo. Como já disse antes, a expressão anticristo é usada apenas por João. Paulo não usa a expressão anticristo. Daniel não usa, por questões óbvias, Daniel está no Antigo Testamento, Daniel não usa o termo anticristo. O próprio Jesus não usa o termo anticristo. Então, os autores bíblicos que falam sobre o anticristo, Daniel no Antigo Testamento, Jesus e Paulo, esses autores, João, Daniel, Jesus, Paulo e João, esses autores que falam do anticristo, só João usa o termo anticristo e só João usa o termo anticristo apenas nessa carta. Porque Apocalipse, que também foi escrito por João, Apocalipse 13 não usa o termo anticristo, usa o termo besta. A besta que emerge do mar, é a besta. Usam outras expressões. Sendo que Jesus, quando fala do anticristo, ele não fala aí o anti-eu, né? Ele usa a expressão de Daniel. Porque quando Jesus diz, quando vires o abominável da tribulação
instalado onde não deve estar, então os que estiverem da Judéia fugem para os montes. Ele está falando de quem? Jesus está falando de quem aqui? Está falando do anticristo. Porque é assim que Daniel refere-se ao anticristo. Lá no capítulo 11, outros capítulos lá de Daniel, falam abominável da desolação, abominação da desolação. É sempre em termos de abominação. O abominável é o anticristo. A abominação da desolação é o anticristo profanando a posição de Deus no mundo. E isso é o anticristo. Daniel usa essa expressão. E Jesus, quando se refere ao anticristo, ele usa essa expressão também. E aqui ele fala que eis que muitos anticristos têm surgido. Daí aquela pergunta, o anticristo é uma pessoa ou é um contexto, ou é uma coletividade? Porque muitas pessoas não acreditam no anticristo como uma entidade pessoal, acreditam mais que é um símbolo de uma coletividade. Ele fala anticristo e anticristos aqui, nessa passagem. Vamos ver isso de perto. Daniel fala do anticristo como pessoal. Lá em Daniel, o anticristo é uma pessoa. Como nós sabemos que é o anticristo? A profecia de Daniel é retomada em Apocalipse quando fala da besta. As mesmas expressões que Daniel usa, João também usa lá em Apocalipse. É a mesma pessoa. E vai fazer as mesmas coisas. Na verdade, poderíamos dizer que o Apocalipse, sendo aquele inventário profético de toda a palavra de Deus, ela retoma Daniel e amplifica os sentidos de Daniel com relação ao anticristo, lá em Apocalipse. A partir do capítulo 13, principalmente. Jesus fala, quando a abominação da desolação se instalar onde deve estar, então os que estiverem na Judéia. Jesus usa o termo de Daniel, que trata o anticristo como elemento pessoal. E Paulo, quando fala o homem da iniquidade, o filho da perdição, claramente ele usa um termo pessoal e não coletivo. Daniel, Jesus e Paulo, Jesus, no caso, usando a expressão de Daniel, falam de um elemento pessoal, de uma pessoa, não de uma coletividade. Os anticristos são o quê? Pessoas que eram dos nossos, mas agora não são mais. Isso seria o anticristo? Tudo que se vai entender do anticristo são de pessoas que estavam na fé e não estão mais? Realmente não. Se nós lemos as profecias segundo aquilo que elas claramente afirmam, não dá para entender isso. Não dá para entender, por exemplo, quando Jesus fala da abominação da desolação, não dá para entender que são pessoas que abandonaram a fé. Nem Daniel nem Paulo vão entender isso. O elemento pessoal aparece. O elemento coletivo aparece em Apocalipse 13, quando fala da besta. Então existe realmente uma expressão coletiva, porque nós vemos as simbologias da besta, que tem lá o corpo de leopardo, pata de urso e boca de leão, são os impérios. Então o corpo da besta lá em Apocalipse 13 tem a simbologia de um desenvolvimento histórico dos impérios, de onde essa besta emerge. Também as 10 cabeças e os 10, as 7 cabeças e os 10 chifres dessa besta que aparece em Apocalipse 13 também são expressões simbólicas daquilo que vai acontecer em um processo. Mas quando nós vamos lá para o capítulo 15, por exemplo, de Apocalipse, ela emerge como um 8º rei. Essa besta que aparece simbolicamente em todo o seu desenho, em todo o seu design, aparece como elemento assim, distinto lá como o 8º rei em Apocalipse 15, 17, 15 principalmente. Nós vamos chegar lá ainda. Não quero assim, como é que eu vou dizer? Não quero adiantar aqui. Mas eu quero dizer primeiro que a ideia de um anticristo como um processo aparece em Apocalipse 13, de fato. Mas o elemento pessoal também aparece em Apocalipse. Sendo que os autores que falaram de maneira não tão simbólica como o Apocalipse, que foram Daniel, Jesus e Paulo, o próprio João aqui, esses que falam de maneira não tão simbólica como o Apocalipse, dão a entender o anticristo como pessoal. João mesmo vai voltar a uma ideia de um anticristo pessoal mais para frente. Nós chegamos lá ainda, mas ele vai, nessa mesma carta, ele vai trazer uma ideia pessoal do anticristo também. Os anticristos aqui são o quê, então? Os anticristos são parte do processo que vai trazer a imersão do anticristo pessoal. Isso também vai estar associado com o Tessalonicenses, onde Paulo fala que o mistério da iniquidade já opera, esperando apenas ser retirado daquilo que agora o detém. Então, o processo pelo qual o anticristo vai se revelar é um processo oculto no mundo, que aguarda por um tempo soberanamente retido por Deus, em que vai haver uma imersão pessoal. Isso dá a entender tanto João quanto Paulo. Nós vamos ler isso logo. Mais para frente vamos ler mais sobre isso. Então, o anticristo
Ele vai emergir, vai perseguir a igreja, porque o contexto do anticristo é o contexto da grande tribulação. Existe realmente uma ideia pré-milenista de que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, mas essa ideia é refutada lá em 2 Tessalonicenses, onde Paulo diz que quanto à vinda do Senhor e a nossa reunião com ele, isso de modo algum acontecerá sem que primeiro venha a grande apostasia e revele esse homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, Paulo dá a entender plenamente em 2 Tessalonicenses que a igreja estará aqui quando o Cristo se revelar, inclusive sendo um sinal para a igreja da proximidade da vinda do Senhor. Porque o fim do anticristo é o fim da grande tribulação. Jesus diz lá no Evangelho, logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a luz dará sua claridade, e verão no céu o sinal do Filho do Homem, e o Filho do Homem vindo com grande poder e glória com as nuvens do céu, que é a única vinda que aparece na Bíblia. Essa ideia de um arrebatamento secreto antes da grande tribulação depende de uma vinda secreta de Jesus que não aparece em lugar nenhum. Daniel falou do anticristo perseguindo a igreja. Apocalipse fala do anticristo perseguindo a igreja. Jesus fala do anticristo perseguindo a igreja. Porque Jesus diz, quando vires o abominado da desolação no lugar onde deve estar, o que estiver da Judéia fuge para os montes. Se estiver do eirado, não deixe para pegar nada em casa e assim por diante. Ou seja, dá uma ideia de perseguição. Isso falando, obviamente, em termos da realidade de Jesus no meio da Judéia. Então, não acabarei de percorrer toda a Judéia antes que venha o Filho do Homem. Então a perseguição vai acontecer lá na Judéia? Não. A Judéia é o símbolo do mundo inteiro. O que vai acontecer em relação ao mundo inteiro sempre foi prefigurado pelo povo de Deus e pelo contexto judaico. Aí nós temos que entender a palavra profética em sua amplitude de significado e não em sua restrição de contexto. Nós não devemos cometer esse erro banal que tantas vezes se comete, de restringir a palavra profética a um contexto imediato de onde ela foi proferida. Isso é um erro comum que se comete hoje em dia. Depois, João fala assim, todo aquele que nega o pai e o filho, esse não tem o pai. Isso vos acabo de escrever acerca dos que procuram vos enganar. Por quê? Porque esse contexto de perseguição é paralelo a um contexto de apostasia e de engano. Pessoas que desviam da fé, pastores, gurus, coach, pastores que distorcem o evangelho, tudo isso como engano no fim dos tempos. Aquele que nega o filho, esse não tem um pai. De quais maneiras o filho é negado? Aquele que generaliza Jesus, ele nega Jesus. Aquele que coloca Jesus em paralelo com Buda, com Maomé, com Confúcio, essa pessoa já negou a Jesus. Nega o filho já. Por que nega o filho? Porque o coloca em um patamar que não lhe é correspondente. Porque quem nega Jesus como Messias, como o único Salvador, esse nega Jesus de fato. E aqui todas as religiões fazem isso. Isso é o espírito do anticristo. É o modo como o anticristo opera. E, infelizmente, muitas pessoas que eram cristãos agora estão fazendo o trabalho do anticristo. Esses são os anticristos aos quais João se refere. Ele não está cambiando anticristo com anticristo, dizendo que o anticristo é uma coletividade. Ele não está fazendo isso. Ele está dizendo que pessoas que se afastam de Jesus, se afastam do Evangelho e começam a pregar heresias são anticristos, porque fazem o trabalho do anticristo. Estão associados ao espírito do anticristo, que é esse espírito ateísta, gnóstico e que está presente em todas as religiões. O ateísmo, gnosticismo, agnosticismo, todos eles negam a Jesus. Por quê? Porque não colocam Jesus no seu devido lugar, aonde realmente ele pertence como o único Salvador e Redentor. Isso nós devemos entender para não correr, isso nós devemos entender para não cairmos no erro das generalizações que existem hoje em dia com relação a Jesus. Das generalizações que acontecem com relação à doutrina e que afastam as pessoas de Deus. As acomodações, os relativismos que existem hoje em dia que nos afastam de Deus. Temos que estar assim, atentos a tudo isso e vigiarmos com relação a tudo isso. Finalizando, o versículo 27 a 29 diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebeis permanece em vós. Filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança dele e não nos afastemos envergonhados na sua vida. Então, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele vier, não nos afastemos. Tudo isso para nós
É graça, a unção do Espírito é a graça pelo qual podemos vencer todas as coisas que vierem sobre nós. São advertências de tempos finais, na verdade, aqui. Essa advertência que aparece na carta de Pedro, em algumas cartas de Paulo e aqui em 1 João, são advertências de tempos finais. É como se os apóstolos escrevessem para pessoas dos fins dos dias. Embora tivesse demorado tanto, mas as exortações têm todas a urgência do fim dos dias. E aqui João fala para permanecermos no selo do Espírito. Fomos batizados no Espírito, fomos cheios do Espírito. Esse selo do Espírito, que é o batismo no Espírito, é o modo pelo qual nós somos ungidos como pessoas de Deus. Somos selados para o dia da redenção. E nós temos que permanecer nessa unção, permanecer nele, para que essa unção esteja sobre nós. Este é o selo dos 144 mil. E nele nós somos confirmados no Senhor, para tudo aquilo que vier contra nós, e para tudo aquilo que vier para nós, com base nas promessas de Deus, quando o Senhor Jesus no alto se manifestar. Amém? Deus abençoe, irmão.